Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente! Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho, para darmos continuidade a esse mergulho maravilhoso, libertador, transformador. E nós louvamos muito a Deus pela vida de vocês que estão acompanhando essa série, pela sua vida, você que está lá no grupo do WhatsApp, no Telegram, que decidiu mergulhar realmente no Evangelho, entender a mente, entender mais o coração de Jesus, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer. E a gente vai, na meditação de hoje, falar sobre isso também. Jesus falava por parábolas, e no capítulo 13 de Mateus são 7 parábolas, né? E essas parábolas tinham como, elas cumpriam uma determinada função, digamos assim. Elas separavam quem estava ali acompanhando Jesus por curiosidade ou para receber um milagre, daqueles que estavam ali para aprender, os discípulos, no caso, né? Havia uma multidão e havia os discípulos. Havia gente curiosa ou interessada em bênçãos, como hoje também é assim. E havia gente interessada em aprender, em ouvir, entender, né? Tanto que os discípulos, né, falavam: mestre, explica-nos essa parábola. Então, olha só, nós vamos orar. Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 3. Como sempre, vamos fazer uma oração, mas eu queria explicar para vocês, dizer o seguinte: nós tivemos alguns contratempos. Um deles foi que tivemos que apagar o vídeo anterior. Nós tínhamos lido já metade do capítulo 13, mas tivemos que retirar esse vídeo. Então, hoje, nesse vídeo aqui, nessa meditação, nós terminaríamos o 13 e entraríamos no 14, né? Mas, como tivemos esse contratempo, nós vamos ler apenas o 13, que é grande, são 7 parábolas, então é normal que esse vídeo aqui fique maior, mas vamos focar só em um capítulo. E aí na próxima meditação a gente vai ler o 14 e vamos em frente, vamos seguir. Se você assistiu essa outra que apagamos, então você já meditou conosco do 1 ao 30, ao 31, se não me engano, em 2 das 7 parábolas. Então, você fica à vontade para passar aqui alguns minutos desse vídeo e parar na parte que a gente vai ler do 30 em diante. Agora, se você diz, vai ler de novo o versículo do 1 ao 30, eu vou acompanhar novamente também, porque a gente não está aqui para falar palavras decoradas, né? Nós oramos, vamos orar agora com vocês, mas oramos antes, pedindo o Espírito Santo para nos ajudar, para colocar palavras na nossa boca. Então pode ser que algumas coisas a gente repita, pode ser que a gente fale uma coisa que não falou no outro. Então, se eu fosse você, eu seguiria aqui acompanhando o vídeo sem pular, mas fica à vontade, tá bom? Também compreendo se você fizer isso, porque, né, você já leu aí esses versículos, ok? Outro contratempo que tivemos foi com respeito ao horário que combinamos, novo horário agora de meio-dia. Nós não conseguimos fazer nesse horário, mas normalmente a gente tem cumprido o horário, os dias. Quando acontece algum imprevisto, alguma coisa, a gente comunica a vocês, e agora eu estou comunicando nesse próprio vídeo. Vamos lutar para cumprirmos sempre aí os dias e horários. Dessa vez não foi possível, mas estamos aqui. Capítulo 13 de Mateus, vamos mergulhar, vamos em frente e que o Espírito Santo fale conosco. Oremos. Espírito de Deus, muito, muito, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui meditando na Tua Palavra, por esse toque forte que o Senhor nos deu para iniciarmos essa série, e não vamos parar. Tem alguns contratempos, enfim, nós fazemos aqui de uma forma muitas vezes amadora,
simples aqui, mas é de coração, mas é com fé, com um desejo imenso de compartilhar teu evangelho, de ajudar as pessoas. O Senhor sabe disso. Então que a tua graça, a tua misericórdia venha sobre nós, sobre todos que estão aqui meditando. Louvo o Senhor mais uma vez e sempre pela vida dessas pessoas que estão com esse interesse, não de multidão, mas de discípulo, de entender, né, de perguntar, de se aprofundar, de mergulhar. Fale conosco, essa meditação é tua, essa série é tua e a glória é tua também. Amém. Graças a Deus. Vamos lá então, capítulo 13 de Mateus, versículo 1. Lê aí, Michele Martins dos Anjos. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Começou como gauchona mesmo, né? Tarde, mais tarde. Um pouquinho, não foi nem tanto. Vamos lá, mais tarde, Jesus tem algum saiu. gaúcho acompanhando aí? Tem alguma gaúcha? Michele já faz tempo que saiu do sul, mas como a gente já passou em vários estados, tá tudo misturado. De vez em quando escapole um... Eu gosto. Gauchesco. Vamos lá. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se e ensinou ao povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador... Só um minutinho. Detalhe que eu esqueci de falar. Hoje não está, né, dentro desse contexto que nós falamos aí de contratempo. Hoje a gente não está tendo aí os versículos aparecendo. Michele está lendo, nós estamos lendo na tradução NVT. Se você tem NVT aí, lê com a gente, vai bater direitinho. Agora, se você está lendo em outra tradução, as palavras mudam. NVT é mais na linguagem trazendo para os dias de hoje, uma linguagem de mais fácil entendimento, assim como NVI, como NTLH, mas se você está lendo ACF, Revista Atualizada, NAA, o sentido é o mesmo, isso é que importa. Mas assim, pegue sua Bíblia, não fique aí só nos ouvindo ou olhando aí o vídeo, não. É bom que você pegue a Bíblia para ir acompanhando, você vai perceber umas diferenças de palavras, mas, como eu disse, o que importa é o sentido. Vamos lá. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Um detalhe aí, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Isso que nós, mais para frente, no próprio capítulo 13, própria Bíblia, Jesus vai explicar essa parábola aqui. Então, nós não vamos falar agora aqui de cada um desses 4 grupos aí dos que ouve a palavra. Mais para frente a gente fala. Agora, desse versículo 9 até quando vai entrar no 18, na explicação da parábola, o que a gente vê aqui, antes do 9, mas especialmente no 9 em diante, é Jesus se referindo à questão da humildade e do interesse, não nos milagres ou nas bênçãos, ou curiosidade, no interesse nele, no interesse em entender a palavra dele. E é aí que a gente faz uma divisão. Aliás, a própria parábola, o motivo de Jesus falar por parábola está ligado a isso, não dele fazer distinção, mas de ser feita ali uma divisão da multidão para discípulo.
de curioso para interessado na palavra. E humilde, porque esse interesse, ele tem como princípio a humildade. Me mostra, me ensina, deixa eu ouvir mais. É essa mesma humildade que fez vocês acompanharem, tem feito vocês acompanharem essa série. Porque o que foi, Michele, que nós prometemos para as pessoas? O que a gente prometeu de material? O que a gente falou que as pessoas vão conquistar na vida se elas acompanhassem essa série? Nada. A nossa proposta é o seguinte: você quer conhecer o Evangelho verdadeiro? Quer mergulhar na palavra? Quer ter entendimento, lendo o contexto e não mais ler versículo isolado, né? ou ouvir versículos isolados? Você quer passar por uma metanoia, uma mudança de mente? Então vem para a série conosco. A nossa proposta é mudança do interior, como era de Jesus, como era do Evangelho. Agora, se a gente falasse assim, você participa da série conosco, segunda, quarta e sexta, no YouTube, para você ver as áreas da sua vida avançando, vamos dar dicas, né, de prosperidade. Com certeza teríamos mais pessoas acompanhando a série, mas as motivações não seriam as que Jesus quer, né? Os motivos não seriam esses. Me chamou a atenção aqui também, no versículo 9, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Jesus fala, quem é capaz de ouvir, ou simplesmente quem tem ouvidos ouça, mas nessa tradução está escrito, quem é capaz de ouvir. Uhum. E a gente vê essa separação, né, Marcelo? O que capacita essa pessoa a entender, a compreender aquilo que Jesus estava querendo dizer aqui? Que a gente vai ver que é justamente o interesse, a sinceridade, né? Coração aberto. Coração aberto. Porque Jesus não estava fazendo essa distinção de pessoas. Porque ele não estava falando com surdos, né? Porque não quer dizer assim, quem é capaz de ouvir, que ouve no sentido audível. Sim, porque ali não tinham pessoas surdas, né? Poderia até ter, mas ali no caso ele estava querendo dizer o outro sentido de dar ouvidos. Mas né? vamos lá falar uma coisa forte aqui. A pessoa, quando o coração dela está endurecido, quando ela não tem humildade, ou seja, orgulho, espiritualmente falando, ela está surda. Porque ela não ouve, não entra. Era o caso dos fariseus, dos religiosos da época. Não vai. Então, assim, humanamente falando, está ouvindo bem. Não tem nenhum problema de ouvir, né, de audição. Mas está com um problema bem pior, que é o de orgulho. E aí vai falando isso aqui, versículo do 10 ao 18, é isso. Os discípulos vieram e lhe perguntaram, por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não, pois aos que têm, mais lhes será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado, é por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz, quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração desse povo está endurecido, olha aí, pelo orgulho. Ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, não se voltam para mim. Não se voltem para mim. Por que não se volta? Por causa da falta de humildade. Nem permitem que eu os cure. Olha isso. O orgulho não permite que Deus haja. Porque a gente já falou isso aqui várias vezes, o Evangelho, ele é sobre isso. Se tem uma palavra que define Evangelho, algumas, né? É amor e humildade. Aliás, eu tenho falado sobre isso, né? Um pregador, um pastor pode fazer chover, pode parar sol, lua, pode transportar um monte de um lugar, pode falar em línguas 50, uma hora seguida, pode aparentemente ser um super santo, pode orar e paralíticos andar. Se não é uma pessoa generosa, humilde e amorosa, cadê Jesus? Gente, o que importa mais são os frutos e não os dons. A gente vira e mexe, fala e vai, e nós vamos falar isso aqui porque
nós precisamos entender, isso tem que ficar bem claro para a gente. Porque vai ter gente dizendo que expulsou o demônio, que curou o enfermo, e ouvindo de Jesus que ele não conhece. Ou seja, gente que se apoia nos dons, o dom que é dado por Deus. O dom que é dado por Deus. E sem falar que o mal também é enganador. Então, há casos e casos. Há casos e casos. Mas o que importa, essa pessoa é de Jesus mesmo? Eu sou de Jesus mesmo? Michele é de Jesus mesmo? Fulano é de Jesus mesmo? Como que a gente vai saber? Pela maneira que a gente ora? Pela forma que a gente prega? Não. Pelo fato da gente orar e o doente ser curado? Não. Se nós somos humildes, amorosos e generosos, se nós somos não perfeitos, claro que não, óbvio que não, mas, sabe, cada vez mais parecidos com Jesus. É uma pessoa que tem Jesus dentro de si, porque quando a gente fala, pessoal, de ter o Espírito Santo, é Jesus dentro da pessoa. E se Jesus está supostamente dentro de uma pessoa e essa pessoa tem dificuldade de ouvir, não é humilde, não é generosa e nem amorosa, tudo bem que tem a carne também, né? A gente luta contra a carne todo dia, mas se prevalece o orgulho, porque pela carne a gente pode ter alguns momentos de falta de humildade, a gente pode ter um momento de ira, um momento, ninguém é perfeito, pessoal. Mas se a pessoa, o normal, se ela tem o Espírito Santo, o normal, o natural, né, o comum, não é ela sendo humilde, amorosa e generosa, então, cadê Jesus? Ainda que tenha dons, cadê os frutos? E aí a gente pode ter aí, nós podemos ter aí uma pessoa enganada com respeito à sua condição espiritual. Tá bom? A árvore se conhece pelos frutos. Nós paramos aonde aqui? Respondeu, a vocês é permitido entender... Versículo 16. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Quer dizer, não estavam valorizando, né? Esse é o contexto. Não estavam valorizando a palavra, não estavam valorizando o Evangelho, Jesus, o Messias. Não estavam entendendo, reconhecendo, por causa do orgulho, que ali estava ninguém mais e ninguém menos que o Messias tão aguardado, anunciado e falado no Antigo Testamento. Então, infelizmente, né, é sobre isso que Jesus está falando. Por isso que a palavra não estava penetrando, né? Vamos à explicação dessa parábola. Leia, por favor, Michele, versículo 18. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito tempo. Vamos lá, rapidinho. Essa beira do caminho é como uma calçada, sabe? Dura, povoada, sabe aquela calçada que passa muita gente? E a palavra, ela vem, mas a cabeça da pessoa está cheia de outros pensamentos, outras preocupações, outras prioridades, e a palavra acaba ficando na beira do caminho, né? A palavra fica ali na beira dessa calçada povoada. A palavra não fica. Fica na beira do caminho, não fica dentro da pessoa. Pensa nisso, uma mente muito povoada. Quando a pessoa fala assim, cara, eu tô com tanta coisa na cabeça, tanta coisa. Quando se chegar para ouvir a palavra, a gente precisa orar e esvaziar a nossa cabeça para poder se concentrar e ouvir e guardar aquela palavra. Todo mundo passa por isso, né? Às vezes cansado do trabalho, estressado, tanta coisa para resolver, conta para pagar, as coisas para serem feitas, coisas pendentes. Mas a gente precisa nos comportarmos como Maria, não como Marta. Tirar as outras coisas da nossa cabeça, se concentrar completamente na palavra, para que essa palavra que a gente está ouvindo ou lendo
não fique à beira do caminho. E o solo rochoso, lê de novo aí o solo rochoso, por favor. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito tempo. Aí é o que a gente está fazendo aqui, pessoal. Meditação, né? Que a gente está procurando com que isso não aconteça conosco, né? Porque há aquelas que ouvem e até, olha, a mensagem do Evangelho, ela é boas novas e tal, mas... Que legal! Fica por isso mesmo, e aí não tem raízes profundas, e aí acabou aquilo tudo, né? Não surtiu efeito, não deu frutos na vida dela. E o que gera, Michele, raiz profunda? Como faz a raiz ficar profunda? Eu tenho que cavar mais, né? É mergulhar. É quem assiste o vídeo 2 vezes, ou assiste uma só, mas lê o capítulo 2 vezes. E isso até quando a gente assiste um filme, né, Marcelo? Um exemplo básico aqui, bobo, mas às vezes a gente assiste um filme uma vez e aí a gente vai assistir pela segunda vez e a gente entende melhor do que a primeira vez e presta atenção em alguns detalhes que a gente não tinha prestado da primeira. Assim é filme, assim é palavra, assim é livro, né? Eu gosto muito de assistir mais quanto mais interesse, né? Quanto mais a gente menos preguiça, né? Mais esforço, mais sacrifício, porque às vezes a gente sabe que a pessoa tem um dia cansativo, Sim. Trabalho, sono, casa, criança, é filho, é marido, é não sei o que, é mãe, é pai, que é idoso, e isso e aquilo. Você vai ver, você não sobra, né? Tempo. Mas o sacrifício que você fizer mais, né? O esforço que você fizer mais, você depois vai falar assim, meu Deus, como que valeu a pena esse sacrifício? Perfeito. Porque aí você vai ter essa palavra dentro de você e isso vai gerar frutos na sua vida, né? De forma que a correria do dia a dia, né? Tudo que a gente passa e enfrenta se torna mais leve porque eu tenho a palavra dentro de mim. E aí ele vai me ajudar, né? A vencer, a resistir às lutas, às tribulações. Isso. Eu não vou estar sozinha, né? Eu vou ter mais condições, eu vou ser mais capaz para conseguir superar tudo, né? Gente, que o seu coração nosso não seja, que a palavra não fique na beira do caminho, que não seja um solo rochoso e que também não fique entre os espinhos, que é o terceiro. Leia, por favor. Contudo, uma vez que não tem raiz profunda, não dura muito tempo. Assim que enfrentam problemas, a gente estava falando, assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Quer dizer, aquelas pessoas que, vem porque quando a gente começa a mudar, né, nossos pensamentos, nossos paradigmas, nossas formas de enxergar a vida, né, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, né, dos seus valores, dos seus princípios do reino, a gente vai enfrentar lutas, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser, né, muitas vezes rejeitado por aqueles que não acreditam naquilo que a gente crê, enfim. Então, a pessoa que não quer deixar de fazer parte, né, daquela, ou os valores da sociedade, ela quer estar enquadrada nos valores da sociedade, naquilo que o mundo aprova. Aí ela não consegue, né? Ela ter raiz profunda, enfrenta problemas ou são perseguidos por causa da mensagem e cedo desanima. As que caíram entre os espinhos... É o terceiro grupo agora. Representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam só o quarto é a boa terra, né? O solo fértil. Comenta aí um pouquinho, bem rapidinho, dos espinhos. A palavra não frutifica porque a pessoa ama o mundo, ela ama as riquezas, ela se distrai, né? Representam outros que... Isso é Jesus falando. Falando. Então, olha, presta atenção, esses são os valores de Jesus, não os que a gente ouve do mundo. Então, para o mundo, os valores principais, né, ele dá valor mais às preocupações da vida. Ao ter. Não estamos dizendo aqui que a gente não tenha preocupações, mas dá mais valor às preocupações dessa vida
e pela sedução da riqueza. Mas qual o perigo, né, Marcelo, da sedução da riqueza? Lá mais pra frente, Jesus fala também sobre o perigo das riquezas, né? E o que o muito dinheiro pode causar, né, no desvio do nosso caráter, não no sentido de ter dinheiro, mas no que o dinheiro provoca, né? No conforto, na estabilidade, de eu apoiar a minha confiança no dinheiro ao invés de em Deus. Né? Agora, qual é a reação da pessoa que recebe a palavra, desse terceiro grupo? E as que caíram em solo fértil representam... o espinho. Sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Certo, não, mas deixa eu abrir aqui. Qual versículo mesmo? 22. As que caíram entre os espinhos representam as que ouvem mensagem. Então, o foco é o foco. Como o foco até ouve a mensagem, mas como o foco não está na mensagem e nem no autor dela, o foco está nas coisas do mundo e nas riquezas, a palavra não penetra. A palavra é sufocada e não produz fruto. Aquilo é mais forte, né, do que a palavra. Está muito dividida. A palavra ainda não é uma prioridade. Forte demais. E o fruto não é visto. Demais. E aí a gente vê, essa pessoa continua sendo uma pessoa ansiosa, uma pessoa que é preocupada, né, ao extremo, em excesso, com as coisas dessa vida. Então ela é sufocada. Vamos ao quarto grupo, que é a terra boa, o solo fértil, quando a palavra finalmente, depois de 3 grupos aí que a gente leu, finalmente a palavra penetra, né? Lê aí. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Legal, né? É a parábola do semeador, é a palavra caindo numa terra de alguém moldável, de alguém humilde, de alguém que ouve. Se vocês quiserem anotar aí, esse solo fértil, esse quarto grupo, que é o grupo que a palavra finalmente penetra, é a pessoa que ouve, que medita, mergulha, pratica e compartilha. Ouve, medita, pratica e compartilha. Repita comigo, Michele, vai. Ouve, pratica, medita e compartilha. Não, ouve, medita. Ouve, medita, pratica e compartilha. Só mais uma vez, vai. Ouve, medita, pratica e compartilha. É isso aí. Essa é a pessoa que tem um coração sensível à voz de Deus, a palavra entra, guarda, dá frutos, a palavra vai mudando, vai moldando, vai melhorando, vai transformando. E você que está aqui assistindo essa série, nós podemos ter esses 4 tipos de pessoas. Eu espero que aqui nessa série tenha só esse quarto aí, que essas palavras, o evangelho caia numa terra fértil, que é o seu coração, né? Vamos então à parábola aí agora do joio, que também tem a explicação mais para frente, então nós vamos só ler, depois a gente foca na explicação. Vamos lá. Esta foi a outra parábola em que Jesus contou. Versículo 24. Isso. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então, nós paramos no versículo 30.
Foi aqui que a gente parou, né? No primeiro vídeo que gravamos, mas agora prevalece esse aqui que vai ser o capítulo todo. O que acontece? Do 31 até o 35 tem duas parábolas bem pequenininhas. E lá no 36 tem a explicação da parábola do trigo e do joio. Então nós vamos pular agora do 30 para o 36. Vamos ler a explicação da parábola do trigo e do joio. Aí a gente tem que depois voltar para o 31, ler até... É o correto. É bom fazermos isso, porque se a gente já acabou de ler sobre a parábola, vamos ler sobre a explicação dela. Depois a gente volta e vamos que vamos. Então leia aí, Michele, por favor, o versículo 36, que é Jesus, o próprio explicando aí a parábola que que ele acabou de falar e nós acabamos de ler. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Legal, né? Jesus respondeu: o Filho do Homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A palavra é a boa semente, o semeador é Jesus, né? O pregador, quem está ali pregando a palavra. O campo é o mundo, né? E as pessoas, esses inimigos é o diabo. Os joios são os filhos do maligno, as pessoas que fazem a vontade de Satanás. Os ceifeiros, os anjos, e a colheita dessa parábola aí fala dos fins dos tempos, né? E ali o assunto é condenação eterna ou recompensa eterna. Agora o detalhe, Michele, é que o joio se parece muito com o trigo. Então ele fala para não arrancar. Ao contrário do que a gente já ouviu, nós já ouvimos, né? Que tem que tirar o joio, arranca o joio. Na verdade, os homens é bem complicado, né? Porque, por exemplo, eu já ouvi muita gente que é trigo mesmo, gente que eu convivi, que eu conheço, que eu sei que é trigo, porque tem frutos, porque é amoroso, generoso e humilde. Pessoas que cada vez mais parecem com Jesus, pessoas que não são perfeitas, falham, erram, são seres humanos. Ali no dia a dia elas falham, mas são pessoas de Deus, chamadas de joio. E também já ouvi equivocadamente pessoas falarem, pessoas estão saindo de uma determinada denominação. Isso acontece, infelizmente, em várias denominações. A gente já falou sobre isso. Não vou falar agora, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vai ficar com 1h30. Então, vou me segurar aqui para falar em outras oportunidades sobre isso. Mas isso é um movimento de, não generalizando, mas da maioria das igrejas do movimento neopentecostal, que vem do pentecostalismo, e algumas igrejas, denominações abraçaram esse movimento e mergulharam nele. Um movimento muito ligado à lei, né, ao sincretismo, à mistura de muitas religiões, misturando outras religiões com o evangelho. É uma salada. Hoje a gente entende claramente isso, que muitas vezes no início ajudou muitas pessoas, porque é Jesus, né? E Deus usa realmente quem quer, quando quer, como quiser.
mas depois acaba sendo prejudicial, porque é muito peso que é colocado e muitos ensinos errados. Pois bem, e aí a gente ouve isso, né? No meio desse movimento, quando uma pessoa sai, porque nesse movimento tem muito controle, tem muito domínio, muita idolatria institucional, e a instituição é tratada, isso é forte, como se fosse um clube de futebol, uma torcida organizada, e como se fosse o único lugar que tem salvação. Não tem mais salvação fora dessas instituições. Absurdo, assim. Um absurdo, não existe, biblicamente falando, não existe. Mas saiu da denominação X, Y ou Z, é como se estivesse saindo do reino, do evangelho, da presença de Deus. Eles até alegam que é Deus limpando. É isso, eu ia chegar aí. É Deus tirando o joio, é Deus limpando, é Deus arrancando o joio. E aí dizem, né? E a gente já recebeu vários relatos de pessoas desabafando, falando isso. Não, aqui disseram, igreja que a gente nem conhece muito bem, mas aqui na igreja falaram que Deus está arrancando o joio, e eles estão procurando saber quem é joio para arrancar, mas a Bíblia diz que fala que nem é para arrancar, né, o joio, porque corre o risco de tirar o trigo junto. Olha só, a Bíblia está aqui dizendo. É tão abrangente, né, o que Jesus está falando, que ele está falando do reino dos céus e do fim dos tempos, né? Então aqui também há essa resposta de muitos questionamentos que falam, mas por que Deus permite tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Por que ele não mata os maus, né? Por que ele não vem destruindo tudo? Porque ainda não é o tempo, não é a hora do joio ser separado do trigo. O joio vai crescer junto com o trigo e inclusive dentro da igreja, mas a justiça virá. Na igreja física, né? Na igreja física. E a gente não pode querer condenar as pessoas, principalmente com quem a gente não convive, né? Não conhece realmente pessoalmente. Às vezes, porque é um pregador, porque é uma pessoa que fala da Bíblia, a gente, aquele ali é joio, é um homem e uma mulher de Deus. E às vezes... É um trigo, no caso. É um trigo. Ali, mas às vezes a gente nem convive com aquela pessoa. A gente pode identificar os frutos das pessoas que a gente convive, da gente, que estão próximas a gente, que a gente conhece o caráter. Aí quem às vezes pode ser joio, a gente está ali, é trigo. E às vezes um trigo que a gente nem conhece, mas por alguma razão a gente pensa que é joio. Então a gente tem que entender que só mesmo Deus para condenar, só Deus, né? Só Deus. Para poder realmente julgar o que há dentro da pessoa, porque ele dá tempo até para quem é joio se arrepender. E há quem fala assim que quando alguma coisa ruim acontece, é uma tragédia, é algo que Deus está castigando, mas não é o que a Bíblia fala, né? Porque existem os bons que vão sofrer aqui nesse mundo, às vezes acontecem feitos da natureza, enfim, tragédias, né, enchentes, e ali não são só pessoas más, existem pessoas boas também, que estão ali no meio daquela tragédia, que sofreram um acidente, que aconteceu alguma coisa, né, inusitada, mas quando a religiosidade, né, Marcelo, a religiosidade associa a riqueza, ao êxito, né, a conquista, ou a saúde abundante com a bênção de Deus, né? Digamos assim, no sentido de que quando a pessoa é rica, quando ela é próspera, quando ela tem isso, aquilo outro, e dá tudo certo para ela é de Deus. Mas quando aquela pessoa ali morreu num acidente, numa tragédia, ou ela tá com câncer, ela tá com problema de saúde, ou passando dificuldades, ela tá passando por dificuldade, ela não é de Deus. Ele tem um mal com aquela pessoa, né? Como se a classificação fosse pelo exterior, né? E não pelos frutos. E não necessariamente. Pode ter pessoas de Deus ali, no meio do caos, como pode ter pessoas ruins, né? Que não são de Deus, que são aparentemente estão se dando muito bem. Né? Tá tudo bem com ela. Então, e vice-versa. Então, tá misturado. Não tem como a gente fazer essa separação. Então, os frutos é o que prova, e o dia lá do julgamento, do fim dos tempos, é que Deus vai fazer a separação, né? Que vai dividir o joio do trigo, separar o cabrito das ovelhas, né? Tudo mais. Então não tem como a gente fazer. E não precisa a gente ser agora justiceiro. Não precisa ninguém querer fazer justiça com suas próprias mãos. E nem alimentar o sentimento de que Deus não está fazendo justiça.
a justiça virá. A justiça virá no tempo certo, no tempo de Deus. Pode ter certeza. Inclusive para o joio, que intencionalmente continua sendo joio, fazendo tropeçar os pequeninos de Deus. A justiça virá. Vamos então voltar ao 31, né? Porque aí nós tivemos que pular para poder ler a explicação. Nós terminamos a explicação na parábola, né? Do joio. Terminamos. Então a gente volta para o 31, porque aí é uma outra parábola, que é a da semente de mostarda. Leia-nos, por favor. Vamos voltar. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que dos céus que alguém semeia no campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Olha, o que eu vou comentar aqui rapidamente dessa parábola é que o reino dos céus, o evangelho, é uma semente que cresce de dentro para fora. Sabe, nos toma e vai para fora de nós, no que falamos, no que fazemos, como consequência, nas ações e reações que temos. Eu estava esses dias lendo, né, sobre o que o Evangelho faz. É uma revolução silenciosa. Então, é isso. Esse grão de mostarda é uma palavra, é a palavra que vai entrando e vai mudando no nosso interior, e o amor vai se expandindo, não dá para conter. É uma transformação que acontece em mim e através de mim. Em mim para o outro, em nós para o próximo. É o Evangelho. Está falando aqui principalmente do Evangelho e do dia a dia, né? Essa mudança que o Evangelho provoca em nós. E a mesma coisa fala aí da parábola do fermento. Lê aí. Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. E Jesus fala do fermento também com respeito ao fermento dos fariseus, né, Marcelo? Normalmente o fermento era algo negativo. Esse fermento aí, dessa parábola, é positivo. E ele tem o significado de entendimento, da mentalidade do reino de Deus, o entendimento do Evangelho, que nos faz crescer. Né? O fermento um crescimento para o lado positivo. É um crescimento para o lado positivo, exatamente. E tem o fermento dos fariseus, né, que a gente vai falar depois mais para frente, que era aquele entendimento errado que eles passavam, que também contaminava de uma forma mais negativa, né? Fermento é um entendimento. A gente está no 34? 34. As parábolas cumprem uma profecia. Jesus sempre usava histórias e comparações como estas quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se, desse modo, o que foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Então aqui também, mais uma evidência de quem realmente estava atento às escrituras, quem se preocupava com as escrituras, que os fariseus, os mestres da lei, aqueles que conheciam as escrituras de cor e salteado, eles tinham esse conhecimento aqui, mas eles não davam a importância, porque se eles tivessem dado a importância, eles identificariam que Jesus era o Messias, né, Marcelo? Claro. Porque estava profetizado aqui, né? Que ele falaria por meio de parábolas, explicaria coisas escondidas desde a criação do mundo. Vamos lá, versículo 44, a parábola do tesouro escondido. São 7 parábolas, esse capítulo é grande. Olha essa parte, desculpa voltar aqui, gente, mas olha só. Explicaria coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, isso é um fato. Com o Evangelho, a gente vai ter um entendimento, até que a gente já falou, para compreender o Antigo Testamento, né, Marcelo? Como aquele filme que a gente assiste, né, por completo.
Porque até então o filme não estava completo, né? Jesus veio e explicou que as pessoas não tinham um entendimento pleno desde a fundação do mundo. E ele estava ali revelando, e aí estava explicando também, se cumprindo essa profecia. Perfeito. Né? Vamos lá no 44? Vamos lá. Parábola do tesouro escondido. Lê aí. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Ele, em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Vamos ler a parábola da pérola, que ela é bem semelhante. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Olha, tá bem claro aí, né? Quando a pessoa encontra o evangelho, nada se torna mais precioso do que ele, né? Nada. Por isso que a palavra penetra, né? Porque ela não está focada em outras coisas. A prioridade, o foco é essa, que é a vida esse eterna, tesouro, essa parábola, que nada mais vale do que isso. Nada, ninguém. Nada nesses 80 anos que vamos viver, nesses 50, nesses 20, você que tem 15, está acompanhando o vídeo, você sabe se você vai chegar a 16 ou se você vai chegar a 90. Eu tô com 35, minha avó tá com 98, será que ela chega a 99? Será que eu chego a 36? Será que eu chego a 98? Será que minha avó chega ao 100? A gente não sabe. Então, essa vida aqui é uma passagem. Agora, quando a gente fala do tesouro escondido, quando a gente fala do tesouro, da pérola de grande valor, estamos falando de Jesus, que nos propõe, do Evangelho, que nos propõe vida eterna. Não tem nada mais valioso que isso. E aí nos prova também, Marcelo, que o medo do inferno não é o suficiente para eu entrar no reino dos céus, porque aqui fala que a pessoa, ela compreende e ela se rende ao ponto de nada mais ser precioso, porque uma pessoa com medo do inferno, ela é capaz de aderir a uma religião, cumprir ritos, né, fazer rituais, obedecer, ir a uma igreja, frequentar e tal, mas o interior dela ainda não conhece Jesus de fato, o reino dos céus. Então ela pode fazer tudo isso por medo do inferno, por medo do castigo, mas ela mesmo assim não abrir mão do seu eu, das suas vontades, se render totalmente a Jesus por amor, né, por de fato ter reconhecido que ele é o Senhor e se inclinar a ela como Senhor, e aí ela definitivamente se esvazia de si, ela se rende. Nada nesse mundo é mais precioso do que isso na vida dela. Realmente o reino dos céus para ela é essa pérola de grande valor. E olha, encontrar o tesouro escondido, encontrar a pérola é graça, porque numa parábola encontrou sim, não estava nem procurando. Repara, lê de novo. Em uma parábola, encontrou sem procurar. E numa outra, o outro estava procurando. Mas procurando ou não, encontrar é graça. É graça. Então, valorizemos, né? Valorizemos o reino, o evangelho e o Senhor Jesus que deu a vida por nós, acima de tudo, de verdade, que isso não seja uma teoria, né? Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar, que isso seja algo prático, verdadeiro no nosso dia a dia. Bem, vamos aí a concluir o capítulo 13? Continua aí, por favor. A parábola da rede de pesca. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar. Vamos ler até o último versículo e a gente explica aí, fala um pouquinho dessa parábola e fala do restante. Com uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia. Sentaram-se e ajuntaram os peixes bons em cestos, jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos
os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele então acrescentou: todo mestre da lei que se torne discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira dos seus tesouros verdades preciosas, tanto novas como velhas. Continua? Então, isso aí nós já falamos. A justiça perfeita será feita no tempo certo, no tempo de Deus. Se tem uma coisa para acrescentar aí, só da minha parte aqui, é que a gente não tem que estar preocupado como, a gente tem que crer, e nós temos que nos preocupar em sermos o peixe bom, em sermos trigo, e não na separação que será feita, em quem não é bom, ou quem é joio. Foquemos em Jesus e em nós, em sermos o peixe bom e trigo, e não o joio. Isso é o mais importante. Jesus leva os discípulos à confissão. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhes vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui, entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Isso aí mostra o perigo de ser familiar, no sentido de você ter informações, porque os familiares tinham informações a respeito dele. Sabiam quem ele era, sabiam bem da história dele, mas não tinham relacionamento com ele, nem o consideravam como ele de fato era, né? E aí é o problema. Tem muita gente assim, com informações a respeito de Jesus, mas sem se relacionar com ele. Então a família, as pessoas próximas, o tratando como se fosse alguém, mais um no meio da multidão, e ele não era o Messias. Quem o enxergava desse jeito e procurava ter relacionamento com ele, se beneficiava disso, na transformação. Agora, quem o enxergava como família, né? Essa pessoa, como uma família. Imagine se a Maria olhasse assim: troquei as fraldas dele, quem é ele aqui? Troquei suas fraldas, igual as mães falam, né? Mas era o Messias. E Maria sabia diferenciar isso. Tanto sabia que o milagre, primeiro ali, acho que do livro de João, né? Que ele vai na festa de casamento transformando a água em vinho, a Maria chama ele, fala: transforma aí, acabou o vinho. Maria sabia bem, Maria começou a entender ali que ela foi agraciada e que não era um filho comum, não era uma pessoa qualquer, era o Messias. Se a pessoa não entender isso, pessoal, a gente tem que ter olhos espirituais. Se você tem, por exemplo, a aproximação com uma pessoa que você vê que ela é espiritual, que ela é uma pessoa de Deus, tem que ter uma moderação, né? Nem idolatrá-la, toda a glória para Deus, mas também tenha olhos espirituais para você enxergar que ali está um homem de Deus, ali está uma mulher que Deus usa, está uma mulher que Deus fala através dela, que Deus usa, essa é a palavra. Então toda a glória de Deus, mas para você não perder a oportunidade de ouvir, de ser abençoado, de se aproximar, de ser abençoado com aquela amizade, com aquela pessoa, enxergando ela como alguém qualquer, sabe? E eles não viam frutos ruins. Por que eles se ofendiam? Eles não viam o mau caráter de Jesus, eles não viam, simplesmente eles se ofendiam porque, como pode, né, as informações, muitas vezes, a proximidade ali,
gerava essa incredulidade, mesmo ele com tanta sabedoria, mas elas ficaram ali ofendidas porque daqui de Nazaré, outra vez porque Nazaré era um lugar assim humilde, né, que aos olhos das pessoas, até Felipe falou com Natanael, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então elas tinham um preconceito, né, não aceitavam, então por causa dessa incredulidade, não foi feito muitos milagres ali. É isso. Fala aí, Michele, para o pessoal curtir, comentar, compartilhar, para a gente encerrar aí. Então, para você que essa mensagem, né, a palavra do Evangelho tem te ajudado, te ajudou, nos ajude compartilhando, curte aqui, né, compartilha essa mensagem com pessoas que você deseja que essa mensagem também alcance elas, para que elas venham ter esse entendimento maior, mergulhar também junto com a gente. Não custa nada, né? Curtir. Só ativa aí as notificações para você não perder quando for lançado o vídeo. É isso aí. Tá, entendeu? E aí, quanto mais você curtir, mais você compartilhar, mais o YouTube vai entender que esse vídeo, né, tá tendo visualizações, relevância, e vai enviando para outras pessoas, vai aparecendo mais. É isso aí. Não é sobre a gente. Não é sobre Marcelo dos Anjos. Não é sobre Michele, é sobre o Evangelho que a gente está pregando. É a mensagem. Que essa mensagem chegue a mais pessoas. Que chegue. E você pode ser um cooperador, um colaborador disso. E a gente nem está falando de questão econômica, a gente está falando de curtir e comentar. Sabe que quando você faz um bom comentário aqui num desses vídeos, tem gente que fica passeando no YouTube, né? E aí quando ela assiste, quando ela vê um bom comentário, ela fala sobre o vídeo. Exatamente, escreva aí nos comentários também o que você... Aí a pessoa às vezes decide assistir o vídeo atenção. Só por causa do comentário que foi feito. Então é isso, não é nos ajudar pessoalmente, é nos ajudar a ajudar outras pessoas, no caso ajudar outras pessoas, né? Se unir. Só fazendo uma correção aí, Natanael no caso falou para Felipe, né? Pode alguma coisa boa? Aí Felipe falou, vem e vê. Quem falou foi o Natanael e Felipe disse, vem ver, vem. Bem, a melhor coisa do mundo, né? A melhor pessoa do mundo é que saiu de Nazaré. Deus abençoe vocês, um forte abraço e vamos em frente.